Quando a mulher engravida ou pensa em se tornar mãe, muitas vezes ela passa por várias expectativas irreais e mesmo projeções sociais de que ali vai ser o momento de virada da vida dela, em que ela vai se tornar plenamente feliz, em que todas as soluções e todo o propósito da vida dela vai ser encontrado. E aquela transição de uma mulher para uma mãe nem sempre é dessa forma. Muitas vezes, justamente pelo contrário, e é aí que mulheres que tiveram gestações ou processos, muito tranquilos, caem do cavalo. Então, é quando a mulher se depara com questões da própria realidade dessa maternidade que não é simples, não é fácil e que envolve, especialmente na transição, da mulher que se tornou mãe, então no primeiro filho, a mãe de primeira viagem, aspectos bastante confusionais e complicados ali da própria identidade. Então é comum que essa mulher que estava no auge da sua vida, se sentindo forte, plena, cheia de vida, cheia de carinho, cheia de afeto, cheia de atenção, passe por um momento de bastante perplexidade emocional. Não só em função do puerpério, mas do que a gente vai falar no episódio de hoje, que é a matrescência. A psiquiatra Alessandra Sachs, ela foi buscar na antropologia esse termo que compara a maternidade, então essa transição de quem era mulher simplesmente para se tornar mãe, como a adolescência. Só que a adolescência já tem essa expectativa social de ser um período mais difícil, mais complexo, muito parecido com a maternidade ali nos primeiros tempos, com a complicação e a complexidade hormonal. Mas na maternidade já se espera que essa mulher resolva de uma hora para outra essas mudanças. E a gente também tem algumas questões sociais que implicam a dificuldade nessa transição para a maternidade, essa transição para esse papel de mãe, que é a responsabilidade sobre um outro ser, obviamente, o bebê, o filho, a filha. E também essa mulher ela já é exigida se posicionar de uma forma segura e intuitiva, muitas vezes quase que natural, como uma mãe experiente. E que essa mãe experiente não necessariamente tenha passado por um processo de matrescência, então talvez o processo dela vir a se tornar mãe, talvez não tenha sido um processo legal, maduro, sólido ao longo do tempo e profundo em termos psicológicos, mas ela já passou pelo tempo, o tempo do relógio. Então, também existe esse mito de que a mãe de primeira viagem sabe menos, porque ela não tem a experiência de uma mãe de mais tempo, e por saber menos, é como se ela fosse mais frágil, mais insegura, e ela precisa, então, dessa mãe mais velha, para ter essas orientações, quase numa invalidação, numa desqualificação do potencial dessa mãe. Então, essa mulher que estava lá vivendo sua vida, já com as suas questões, já com as suas inseguranças, passa agora a assumir um novo papel na sua vida, que não é totalmente a sua identidade, porém é um papel identitário muito bom, muito grande, que é, como eu acabei de falar sem querer, o papel de mãe. E é por isso, por toda essa complexidade e riqueza, que no episódio de hoje a gente vai falar somente sobre matrescência, algumas pinceladas. Eu quero já saber de ti, se tu já ouviu sobre esse termo, que coisas que tu já ouviu, me conta aqui, porque no momento em que eu li um texto pela primeira vez e eu estava no meu puerpério, em que muitas coisas foram traduzidas em torno desse conceito, eu cheguei a chorar, eu cheguei a me sentir tão compreendida e tendo tanta identificação com aquilo, consegui dar nome a tantas coisas, que eu cheguei a me emocionar de tanto conforto e acolhimento que eu senti através de uma leitura. Mas deixa eu me apresentar, se tu for nova por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou mestre em psicologia e saúde. Eu amo entender como a nossa vida na infância, as relações da nossa infância, nossas memórias de infância e da vida implicam nas nossas relações de hoje e como isso tudo faz com que a gente possa se tornar pessoas melhores, mães melhores e com uma relação de mais cuidado com a gente mesma. Eu tenho me encantado muito sobre esse tema da maternidade, num sentido bem psicológico, bem num sentido do quanto que pensadores como John Bowlby, como Winnicott, como outros mais contemporâneos vêm falar da importância da mãe e dos adultos, enfim, que vão
tá ali com uma criança, seja essa criança seu neto, seu sobrinho, seu afilhado, seu, enfim, né, o que for, quanto mais desenvolvimento emocional tiverem, quanto mais inteligência emocional tiverem, melhores cuidadores elas serão. Então a gente se cuida também para se relacionar melhor, não somente por isso, mas também por isso. E isso eu acho muito lindo do vínculo. Quanto mais a gente consegue se relacionar bem com a gente mesmo, melhor a gente é se relacionando com as pessoas que importam na nossa vida. E a matrescência é esse termo, esse conceito que não explica tudo, né? Porque a maternidade é uma coisa muito complexa, né, e ampla, mas explica questões emocionais que muitas vezes a gente relaciona e associa só ao puerpério, mas não dizem respeito só ao puerpério. Tem mulheres que passam um puerpério super tranquilo, essas questões da matrescência, elas vão se dissolvendo de uma forma tão suave que essa mulher nem repara. Ou em função da rede de apoio que ela tem, do contexto que ela tá, essas coisas são mais atenuadas. Pensa numa mãe que tem uma rede de apoio precária, ou que tem alguma questão de saúde, ou que daqui a pouco está passando por algum outro turbilhão na vida, sei lá, acabou de vivenciar um luto, ou uma questão financeira importante, ou uma mãe que descobriu a gestação no susto, não estava organizada, tinha expectativas de daqui a pouco engravidar mais para frente, com a vida já em outro patamar, em uma outra organização, e aí descobre aquilo. E a gestação, ela tem um tempo, né? Não é de um dia para o outro, mas ela tem um tempo, ela vai chegar ao fim. E nesse fim, às vezes essa mulher precisa dar conta, né? E aceitar muitas coisas que não estão como ela gostaria, seja por relação ao contexto, seja com relação a ela mesma, a sua vida profissional, as suas relações, a casa que ela mora, a saúde, ou ao bebê, ou ao parceiro ou à parceira amorosa. Então, uma série de coisas que precisam ser acomodadas imediatamente, quase, né? Não, a gente não consegue acomodar imediatamente, mas existe essa pressão para acomodar imediatamente. E a matrescência, ela nos permite um respiro. Quando a gente pensa na adolescência, a gente vai pensar aí num período de anos, né? Daquela criança, aquele pré-adolescente, né? A gente já tem ali alguns anos de preparação ou de expectativa para essa adolescência, que vem aí muito associado ao período da puberdade. Então, o corpo também já dando manifestações, já dando sinais, uma outra relação que também a gente tem com a maternidade, né, das mulheres que gestaram, por exemplo. Então, a gente tem as mudanças corporais também para administrar e todas as pressões sociais que a gente precisa conseguir diminuir o volume. A gente nunca vai conseguir silenciar totalmente, porque a gente está mergulhado num contexto, numa cultura, seja ele qual for, né? Mas a gente não consegue separar o indivíduo do contexto, né? A psicologia social entende muito bem sobre isso, a psicologia também, né? No sentido clínico e amplo, vai sempre entender o sujeito no seu contexto. Por isso que a adolescência, então, esse período tão compreendido ao longo do tempo. E a matrescência não. A matrescência, a maternidade, é um período que nasceu a criança, é quase que uma questão de segundos, a mulher já é cobrada de estar naquele lugar. E ela vai precisar vivenciar mudanças, e quanto mais sensível essa mulher for, quanto mais atenta a si, ao seu corpo, às expectativas, ao bebê, mais ela vai estar à flor da pele. E a gente sabe também que esse período do nascimento do bebê é um período em que acontecem muitas mudanças físicas na mulher e também mudanças psicológicas e cognitivas, né? Então, existe uma ampliação dos sentidos, existe uma questão mesmo de um aflorescimento, né, dessa mulher para tudo que vai acontecer ali no seu entorno, que é uma questão de sobrevivência para que esse bebê consiga ter sucesso no seu, né, na sua vida ali, que ele consiga sobreviver num período de absoluta dependência, como o Winnicott fala, né? A gente nasce totalmente dependentes e é por isso que quando nasce um bebê, a mulher tem essa confusão, porque realmente tudo se organiza em volta desse bebê, e essa também é uma questão da matrescência. Então, a mulher, ela, a menos que ela adote uma criança que já tem uma certa autonomia ou uma certa dependência relativa, que é onde a gente vai chegar, que o Winnicott fala que a gente sai da dependência absoluta para a dependência relativa, então a gente nunca é totalmente independente, né? A gente sempre vai ter uma certa dependência, mas que para essas mulheres que adotam, ou que às vezes adotam uma criança
criança mais velha, a criança não tem tanta dependência, apesar de que ainda vão existir todos os ajustes ali necessários. Mas para essa mulher que está se tornando mãe, na medida que está ali com um bebê totalmente indefeso, ela ainda tem essas questões da dependência absoluta desse bebê para lidar. Que não é para apavorar ninguém que eu tô falando, mas é para a gente ter um contexto da complexidade. E entendendo, a gente consiga ter mais compaixão e ter mais discernimento. Então, às vezes, diante de uma cobrança que, olhando assim na superfície, são cobranças até um pouco superficiais ou até bobas demais, que é a cobrança de quando o casal vai ter o Vale Night, a cobrança de quando a mulher vai voltar ao peso que era antes da gestação, a cobrança de quando essa mulher vai conseguir lá fazer a unha ou fazer coisas que são importantes para ela. E aqui eu não tô falando no sentido de que essas coisas sejam importantes e que a mulher consiga se reorganizar para fazer, de fato, mas eu tô trazendo uma reflexão quando essas coisas vêm no nível de cobrança, vem no nível de, não, eu tenho que ter meu Vale Night com meu marido para dar o check, para conseguir estar ali bem vista aos olhos da sociedade, para eu conseguir dizer para as pessoas que eu já tive essa saída e que agora, então, eu sou mãe e também não deixei de ser mulher. Então, a gente tem que olhar para essas questões com muito cuidado para que elas não sejam mais uma cobrança na vida daquela mulher ali que está recém absorvendo coisas muito importantes de si mesma, da sua própria identidade. E a psiquiatra Alexandra, ela vai dizer que justamente por não ser uma doença, a matrescência muitas vezes fica perdida no vocabulário médico ou no vocabulário social. Então, como a gente não tem uma afinidade com essa palavra, é comum da gente não conseguir reconhecer. É que nem a gente falar para uma população lá que nunca ouviu, né, sobre hambúrguer, o que é hambúrguer? Não vai ter sentido para eles, né, o mesmo sentido que tem para nós. Então, a matrescência, muitas vezes, ela é confundida com depressão pós-parto, ela é muito confundida com a própria depressão ou um baby blues, ou uma questão ali hormonal da mulher, como se ela tivesse dado uma caída, né, nesse sentido da sua eutimia, enfim, ela fica mais distônica. E se a gente entende o que é a matrescência, a gente consegue ter essa visão maior para além do que é esperado do puerpério. Então, algumas características da matrescência, que não são sintomas, mas são características, são questões que aparecem, a gente chama de puxar e empurrar. Então, puxar seria essa mulher sendo puxada para as questões do bebê. Aí vai existir um impulso da ocitocina, então quanto mais essa mulher se dedicar ao bebê, mais desejo também e mais sentido ela vai ver nessa conexão com o bebê. E aquilo que eu falei da dependência absoluta, um bebê demanda muito esse envolvimento, então essa mulher ela passa a se sentir puxada para o bebê, né? Ela sente essa conexão mesmo, como se fosse um imã que puxa ela para o bebê, mesmo que ela passe, por exemplo, a dormir uma noite bem dormida, de manhã ela já tá lá em volta daquele bebê de novo, ou se a mulher amamenta, ela vai sentir, né, cada vez que precisa amamentar, ela vai sentir literalmente no seu corpo que ela precisa lá amamentar, e também vai ter essa coisa da ocitocina, que é meio que uma questão simbiótica que a mãe fica com o bebê, de querer estar junto, de querer sentir assim, ai, tá muito no colo de outra pessoa, eu já tô com saudade do meu bebê, mesmo que não seja uma questão racional ou consciente, ela sente ser puxada para esse bebê, né, para essa relação, para esse universo. Então é aquela mãe que daqui a pouco tá lá com um tempo livre, ou o bebê tá dormindo, ou tá com alguém, ela vai no site comprar roupinhas. Ela vai falar com uma amiga sobre algo que aconteceu com ela e com o bebê. Ela vai consultar e vai falar sobre o que acontece com o bebê. Na terapia, ela vai falar sobre o bebê. Então, tem todo esse investimento também ali. E a mulher se sente empurrada para sua identidade. Então, é como se ela sentisse que tem essa questão ali de quem ela é, que roupas ela gosta de usar, quem ela se tornou, como que é a vida dela. Então, ela sente essa ambivalência de sentimentos e até de necessidades e desejos. O empurrar também vai ter a ver com todas as outras coisas que não dizem respeito ao bebê. Então, aos hobbies dela, as coisas que ela faz, que ela precisa fazer, coisas da sua saúde, do seu autocuidado. Então, a academia, fazer a unha, o próprio casamento, né? As amizades, enfim, tudo que envolve o universo daquela mulher que já existia
e que passa a ficar um pouco misturado e às vezes perdido mesmo, assim, solto em todos os aspectos do bebê. E isso tudo, pessoal, se a gente for olhar pelo sentido da matrescência, a psicologia sistêmica também vai falar isso, né? Que cada mudança no ciclo vital vai exigir algumas mudanças, vai talvez levar aquela pessoa a um certo sofrimento, a um ajuste emocional que é demandante no nível emocional, que não precisa ser sofrido necessariamente, né? Torturoso, mas é um ajuste que às vezes vai fazer aquela mulher, enfim, tá um pouco mais sensível, ou se sentir perdida, ou se sentir um pouco diferente de como ela costumava por um período de tempo. E justamente a mulher, quanto mais ela tá imersa na maternidade, quanto mais ela tá consciente de tudo que tá acontecendo, mais ela pode sentir essa questão de até se perguntar: quem sou eu? O que eu tô fazendo? Que dia que é? Que ano que é? Eu não sei mais nada, não sei se eu gosto das mesmas coisas que eu gostava, não sei se eu quero manter essa amizade como eu mantinha antes. Então, muitas questões começam a se abrir porque as questões de identidade também passam a ser influenciadas e mexidas. Os hobbies também, onde a mulher ocupa o seu tempo livre, tudo isso vai sendo modificado e é muito esperado que aconteça. Para a gente concluir algumas coisas, então, a matrescência é esse processo profundo e transformador. Às vezes ele pode ser mais exigente, mais sofrido, outras vezes pode ser uma transformação profunda e leve que a mulher nem se dá conta que viveu, que está vivenciando. E isso não precisa ser necessariamente sofrido, não tem a ver necessariamente com o puerpério, apesar de que o puerpério está ali junto nesse período, mas, por exemplo, o puerpério pode ser resolvido mais facilmente do que as questões da matrescência. A matrescência, ela pode se dissolver ao longo de meses e de anos e tá tudo certo, cada uma tem o seu tempo de fazer essas mudanças e incorporar essas mudanças, que é muito importante. A identidade da mulher, ela é afetada, mas não é afetada no sentido de ser um problema. É afetada no sentido de que vai existir uma mudança, vai existir um puxa e empurra com relação a quem eu sou, o que eu gosto, como é minha vida agora, o que é a vida, até questões mais amplas e espirituais também. Mas essa mulher, ela precisa se deixar ser puxada pelo bebê, porque isso é essencial para um vínculo e para a construção de self desse bebê. Porém, ela também precisa se permitir ser empurrada e se empurrar também. Às vezes ela vai fazer um esforço que ela não quer, de fazer academia, de olhar para si, de sair com uma amiga, mesmo estando um pouco perdida, mesmo estando um pouco, não sei se eu queria estar aqui, às vezes está lá com a cabeça em outro lugar, mas ela precisa se deixar abrir um espaço para sua identidade, porque quanto mais a identidade dela for fortalecida e ela conseguir ir organizando algumas coisas do seu self, algumas coisas de sentimentos e emoções, uma mãe melhor ela vai ser e também uma pessoa mais completa, né? Uma pessoa com mais qualidade de vida e também uma subjetividade preservada, ela vai ter. Isso é um ganho para todas as suas relações, inclusive para a relação com esse bebê, né, com o filho e a filha que acabou de nascer. Entender essas questões da matrescência faz com que muitas mulheres se julguem menos, passem a se cobrar menos de coisas que são absolutamente esperadas para essa etapa e se cobrarem também por às vezes estarem sofrendo ou estarem um pouco mais perdidas, né? Às vezes a mulher ela se cobra por não estar ajustada novamente ou de uma forma que não incomode ninguém, de uma forma que não pareça que ela teve alguma questão ou outra. Às vezes a gente precisa muito mais silenciar as vozes externas e conseguir naturalizar muito do nosso processo, porque às vezes pessoas que são mais sensíveis e se conectam mais e percebem mais as coisas acontecendo, não é que elas são mais propícias ao sofrimento, é que são pessoas que estão enxergando mais, que têm mais sensibilidade à vida. Então, isso nem sempre é um problema, né? Isso vai ser um problema dependendo de como a pessoa vai encarar ou dependendo de como as pessoas da volta dela vão encarar, mas isso é até poético, isso pode fazer com que ela seja inspiração para outras mulheres e também tenha uma relação mais profunda e viva com o seu bebê. Mas eu quero saber, antes da gente terminar e de eu concluir com um texto que foi a minha primeira relação, meu primeiro contato, na verdade, com esse termo matrescência, que foi um texto da Rafaela Carvalho e que
traduz, de certa forma, muito do que a Alessandra Sachs fala sobre matrescência. Porém, eu quero encerrar com esse texto, mas antes eu quero te perguntar se tu te percebe na matrescência, como foi para ti essa experiência, se tu é mãe, há quanto tempo tu é mãe e qual a idade dos teus filhos ou do teu filho, da tua filha. Se tu não é mãe e pensa em ser, que coisas que tu tem na cabeça, que medos que tu tem ou que expectativas irreais ou muito fantasiosas tu tem sobre esse momento da maternidade. E se tu for homem e acompanhou alguma mulher no processo da matrescência dela, como foi estar nesse lugar? Quero abrir uma conversa aqui nos comentários. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Se tiver alguma mulher que estiver aí no período da gestação ou que acabou de ter bebê, manda esse vídeo para ela, porque talvez seja o conforto que ela precisa. Assim como foi esse texto para mim que eu vou ler e aí a gente se despede. A gente sai do hospital com o filho nos braços, o título e a alma de mãe, uma vontade imensa de acertar e o comportamento de quem ainda tem chão pela frente. Existe um processo de se tornar mãe, e ele não acontece no parto. Antropólogos o chamam de matrescência. Eu nem sei descrever o quão maravilhoso foi encontrar essa palavra. A psiquiatra Alessandra Sachs, que fala sobre o tema como ninguém, conta que não é por acaso que a palavra matrescência se parece tanto com a adolescência. Ambos são períodos de mudanças dramáticas no corpo, nos hormônios, nos sentimentos, na maneira como enxergamos e processamos emoções. A diferença é que todos sabem que a adolescência é intensa e difícil. Não temos o mesmo olhar quando o assunto é se tornar mãe. Carregamos expectativas irreais, recebemos o recém-nascido achando que o instinto saberá de tudo e que o desejo de colocar as necessidades do bebê em primeiro lugar será constante. Só quem já ficou acordada por noites e noites entende que não é bem assim. Conhece o impasse interno. Somos todas mães e vocês sabem do que estou falando. Na matrescência, as pessoas esperam que você haja com maturidade, que encare serena o abrir mão do controle da própria vida, do ritmo, do mundo como conhecia. Mas não é tão simples. A doutora Alexandra descreve como um empurra e puxa. A ocitocina, hormônio que aumenta cada vez que você carrega, beija e cheira seu bebê, avisa o cérebro que isso é amor. Por outro lado, na mesma mente, há lembranças recentes da vida como ela era, da identidade que você levou anos e anos para construir e da segurança que isso traz. Do cotidiano, dos relacionamentos, das coisas que de forma abrupta abrem mão. É uma luta real, não hipotética, sua com você mesma. Exige humildade, coragem, resiliência. E tempo. Sempre ele, o tempo. Trazer uma mãe ao mundo é tão desafiador quanto cuidar de um bebê. Agora imagine fazer os dois simultaneamente. Isso é matrescência. É entrar em uma nova realidade. Um lugar em que cabe a mulher, em que cabe a mãe e em que nasce o doce espaço onde elas se misturam.